Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer aqui pra vocês, ó, 3 jogos de banheiro, tá? Eu não fiz o vlog deles, vlog de produção, né? Vim mostrando parte a parte, porque são modelos que já tem aqui na plataforma, inclusive esse modelo aqui e esse aqui é o mesmo. É basicamente o modelo do tapete Leila, que eu já fiz a videoaula aqui, tá? E esse aqui é o modelo Mari, tá? Essas cores aqui eu ainda não trouxe nada aqui no canal com essas combinações de cores. 2 desses jogos aqui são encomenda, que é esse aqui com 2 peças, esse aqui com 3 peças, tá? E esse aqui eu fiz pra minha pronta entrega e trouxe junto aqui pra vocês verem que combinação linda. São combinações um tanto quanto assim diferentes, né, do que eu tô acostumada a trazer aqui no canal, porque como vocês sabem, eu trabalho bastante assim com encomendas, então eu sempre tô fazendo as cores que a cliente pede, né? Só que neste caso aqui, que é este jogo, eu fiz o jogo para minha pronta entrega e postei no grupo de venda aqui da minha cidade e vendi rapidinho. E uma outra menina viu e também me encomendou com as mesmas cores. Então, por isso que esse aqui é o segundo jogo que eu faço com essa combinação, mas o primeiro que eu fiz nem deu tempo de trazer aqui para mostrar para vocês, porque vendeu ele bem rapidinho, né? Graças a Deus. Então, agora deu tempo, eu terminei ele e vou mostrar aqui para vocês. Vou abrir os 3 jogos, tá? Lembrando, esse aqui é com 3 peças, 2 tapetes e tampa do vaso. Esse aqui é 2 peças, a cliente quis apenas a tampa do vaso e o tapetinho da pia. E esse aqui é com 3 peças, também com 2 tapetes e a tampa do vaso. Então, agora eu vou estar colocando aqui o meu celular no tripé, vou abrir, vou passar o peso que ficaram, as medidas e o valor que eu vou estar vendendo cada um desses jogos aqui, tá bom? Eu vou começar mostrando esse aqui. Esse aqui é para minha pronta entrega. Já faz um tempinho que eu fiz ele e eu aproveitei para estar mostrando aqui para vocês que como eu não gravei nada dele, eu aproveitei que eu ia trazer essas 2 encomendas aqui, né, do verde e do vermelho, para estar mostrando essa combinação aqui para vocês, que eu achei incrível. Eu não tenho bem certeza, porque foi uma inspiração, isso aqui eu nunca tinha feito essas cores, e eu, se eu não me engano, foi no canal do Crochê da Lu, que eu vi. Eu acho que a Lu fez lá um parzinho de tapete, até aqui, ó, eu fiz com o bico coroa dela. Provavelmente foi sim no canal dela, que já faz um tempinho que eu fiz, então eu não tô lembrando, gente. Mas eu quase que certeza que foi lá no canal da Lu que eu vi essa combinação de caramelo com pink. E eu achei muito linda e quis fazer também. Ó, coloquei aqui o bico coroa, tá? Essa aqui é a tampa do vaso, ó, fiz aquela redinha bem simples, com um cordãozinho aqui, ó, pra amarrar. E olha só como que ficou linda essa combinação aqui. Esse aqui é da minha pronta entrega, tá? Aqui tá um tapetinho. Eu fiz 5 carreiras aqui do caramelo, 5 carreiras no pink, uma voltinha aqui só no caramelo e o bico coroa. Esse tapete aqui, ele ficou aproximadamente com 70 centímetros, porque aproximadamente, porque de um pro outro deu uma diferença, até esse segundo aqui eu vou explicar aqui pra vocês, eu fiz ele um pouquinho menor, então deu uma diferencinha de 2, 3 centímetros, tá? Por 50 de largura. Então, geralmente meus tapetes ficam de 70 a 75 centímetros, né? Que são os tamanhos que eu gosto, não gosto de tapetes tão pequenos. Então, eles ficam com essa média, assim, de tamanho, tá? Eu usei aqui, ó, a flor catavento, né? Só que eu fiz ela com aquela base que eu expliquei quando eu fiz o passo a passo da flor Vivi, que tem aqui no canal também. Eu faço uma base aqui para depois passar o verdinho e o square ficar um pouco maior, o que deixa com que o tapete fique, né, maior aqui no comprimento e na largura também, para alcançar o tamanho que eu gosto, tá bom? Então, esse aqui é um dos tapetes, esse aqui foi o tapete maior. Aí, eu fiz esse aqui, ó, um pouquinho menor. Aqui eu fiz com 1, 2, 3, 4 carreirinhas
de caramelo e 4 no pink. Então, eu diminuí 2 carreiras, né, do outro tapete que eu fiz com 5 aqui e 5. Então, esse aqui, ele ficou com 8 carreiras e a carreira de ponto fechado e o mesmo bico coroa. Então, esse aqui, ele ficou um pouco menor, tá? Mas ficou lindo também e ele pode estar sendo colocado no lugar daquele encaixe do vaso, né? Ou onde a cliente preferir também. Por isso que eu já gosto de fazer assim com 2 tapetes sem aquele encaixe, porque a cliente pode estar colocando onde ela quiser. Esse aqui é uma encomenda de 2 peças só. A cliente escolheu essas cores, ela quis com a flor pink. Aí eu usei esse mesclado aqui, né? Perguntei se ela queria com barbante liso ou se ela queria com esse mescladinho. Ela optou por fazer com esse aqui. Eu já tinha essas flores aqui pronta. É a flor catavento também. Passei esse verde aqui, ó, da Milano, é o verde bandeira, tá? Esse aqui também é da Milano, mas eu não lembro agora a numeração, tá? E essa aqui é a tampinha do vaso, esse modelo aqui é o modelo Mari. Eu fiz aqui com 1, 2, 3, 4, 5 carreiras no cru. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras no verde, tá? Pra ficar uma tampa assim com tamanho bem bom. Olha só, aqui é aquela redinha, né? Que eu começo aqui com 8 e faço até chegar aqui com duas correntinhas e um ponto alto. É uma redinha bem simples, vocês já devem ter visto aí. Aqui eu coloquei a pérola, ó, pra dar um charme. E fiz o cordãozinho aqui com 46 correntinhas, tá? E esse bico aqui, geralmente eu costumo fazer o bico do Prático Chique, que ele começa aqui com 7 pontos altos. Mas esse aqui, eu acho, porque eu não fiz, né, pela videoaula, eu acho que é o bico original do tapete Mari. Comecei aqui com 5, com 3, e depois finalizei aqui, ó, com a carreirinha que a gente faz os picôs. Então, esse bico aqui, ele tem somente 3 carreiras e não 4, né? Como é o caso do Prático Chique, que começa aqui embaixo, aqui, ó, essas carreirinhas aqui com 7 pontos altos. Esse aqui eu comecei com 5 só. Agora, vamos ver aqui o tapetinho da pia. Olha só, ele ficou bem grandão, ele ficou medindo 76 por 54, tá? Eu não tô falando, gente, a medida da tampa do vaso, porque eu não medi as tampas, tá? E como eu fiz com esse cordãozinho aqui, ó, com regulagem, né? E a tampa do meu vaso, ela é bem grande, é uma tampa meio retangular, assim. E deu bem certinho na minha, então provavelmente vai dar em qualquer outra tampa. Porque a minha tampa de vaso, ela é bem grande, sempre eu uso ela assim como base, né? Porque se ficar muito pequenininha na minha tampa, provavelmente para cliente também não vai dar certo. Então, eu nunca peço assim medida de tampa de vaso, essas coisas, porque eu tiro como base a minha e faço aqui com a regulagem, né? Que se a tampa dela for menor, ela pode estar ajustando a tampinha e vai dar certo. E até hoje também nunca tive problema, assim, da cliente reclamar se ficou grande ou se ficou muito pequena na tampa dela. Então, eu sempre sigo o padrão da tampa do meu vaso, tá bom? Então, aqui, ó, como eu tava dizendo, né? Esse aqui é o verde bandeira, tá parecendo um verde jade aí pra vocês. Ele é um verde um pouco mais claro do que tá aí no vídeo, tá? Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras no cru. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras no verde. Passei aqui uma carreira de pontos altos toda fechada. E o bico eu fiz ali do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês na tampa do vaso. Eu achei que ficou bem bonito essas cores. Esse verde com rosa, né? A princípio eu achei que não ia ficar muito legal, mas ficou sim, eu gostei bastante e também fiz, né, do jeito que a cliente quis. E agora aqui o terceiro jogo, que é o caramelo com vermelho, ficou maravilhoso. Mas como sempre a minha câmera não tá ajudando, tá parecendo um laranja aí pra vocês, o verde também deu diferença. Mas é o que temos, né? Então, eu tenho que gravar aqui do jeito que dá, porque eu não consigo mexer aqui na configuração da câmera para mostrar a cor original. E também tenho medo de ficar mexendo e
desconfigurar tudo o celular, mas é um vermelho bem vivo, é um vermelho lindo. Aqui também com a florzinha catavento. E, gente, na tampa do vaso eu não faço aquela base, né? Que eu faço que eu fiz, no caso, aqui, ó, que eu mostrei no tapete pink, e aqui no vermelho também eu fiz a base, ó, depois das pétalas, né, eu passo aquela base quadrada, tipo um square mesmo, pra depois emendar o verde, mas na tampa do vaso eu não faço, porque dá certo, né, senão ia ficar uma tampa muito comprida, ia ficar uma tampa quase do tamanho de um tapete ou até maior, tá? Então, aqui eu já emendo direto o verdinho sem fazer a base. Olha só, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras no caramelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 no vermelho. A voltinha aqui toda de pontos altos. E o bico coroa, porque é o mesmo modelo que eu contei, né, no início do vídeo que eu fiz, postei no grupo de vendas e vendeu rapidinho. E a outra moça viu e quis também com as mesmas cores e o mesmo modelo. Então, aqui também é o bico coroa. Só que quando eu já fiz várias vezes esse bico e não me atentei a um detalhe, mas quando eu vi, eu já tava terminando o bico do primeiro tapete e eu não quis desmanchar porque tinha dado certo. O que que acontece? A Lu começa aqui com 5 pontos altos. Deixa eu mostrar aqui que eu tô mostrando de ponta cabeça aqui, gente. Ó, ela faz 5 pontos altos, 3 correntinhas, pula 2 de base e faz um ponto baixo, né? E vai fazendo aqui esse modelinho aqui. Eu fiz com 7 e quando chegou aqui na curva, eu vi que começou a embabadar. No primeiro tapete, essa aqui é a tampa do vaso, mas eu segui daí a mesma sequência que eu fiz no tapete. Como começou a embabadar, eu fiz os 7 pontos altos, 2 correntinhas e pulei 1 de base só nas curvas, tá? Aí aqui na parte reta, ó, eu já pulei 2 de base, né? Que daí deu certo e não embabadou. Vocês podem ver, a tampa tá bem retinha, ó, não tá repuxada, ela já tá aqui com a redinha também, ó. E ficou bem certinha, ficou bem bonita. Aqui está o outro tapete, o primeiro, aliás, né? O outro tá aqui. Olha, eu fiz com 1, 2, 3, 4, 5 carreiras no caramelo, 5 no vermelho. Aqui, esse tapete é bem simples, é o nosso tapetinho Leila, né? Que eu fiz em homenagem à minha amiga Leila, do ateliê Leila Garcia, com a flor catavento. Fiz 10 carreiras aqui, né? 5 de cada cor. Aqui o ponto baixo e o bico coroa, mas lá no vídeo, na videoaula, né? Eu fiz com outro bico, mas aqui eu não poderia colocar o mesmo bico que eu fiz na videoaula, porque é uma encomenda e é do jeito que a cliente viu na foto, né? E aqui tá o segundo tapetinho do jogo, também com a mesma quantidade de pontos aqui, onde eu falei, né, que era com 5 pontos altos, eu fiz com 7, mas deu super certo e eu quero estar sempre fazendo assim. E outra modificação que eu fiz é que aqui, ó, nesse picôzinho mais compridinho aqui no meio, a Lu coloca 2 pontos altos, faz o picô e 2 pontos altos. Eu fiz com um só, tá? Coloquei um ponto alto, fiz o picô com 5 correntinhas e mais um ponto alto, pra ele ficar assim mais separadinho, porque no meu ponto, se eu colocasse os dois, o bico ia embabadar. E como vocês podem ver, deu certo, ó. O tapete tá super assentadinho e super bonitinho, né? Eu espero que a cliente goste, porque foi feito do jeitinho e com as cores que ela quis. Agora eu vou falar aqui pra vocês, deixa eu ir voltando eles aqui, e falar pra vocês sobre o peso e o valor, né? As medidas do tapete eu já passei. Esse vermelho também ficou com 70 por 50. Pode ter uma diferença, né, de um tapete para o outro. Um pode ter ficado com 72 ou com 71, mas eu sempre falo 70 por 50, que é o tamanho base, assim, que eu sempre faço. O peso desses aqui com 3 peças, eu gastei aproximadamente 1,2 kg. Eu acredito que ele ficou mais pesadinho também devido às flores, né? Que eu faço com aquela outra base. Nos tapetes, né? Eu passo um pouquinho mais de vermelho, então ele ficou aproximadamente os tapetes de 3
peças com 1,2 kg. Então, eu gastei para estar fazendo eles uma média de R$ 22. E eu vou estar vendendo o jogo de 3 peças por 90, tá? Esse aqui, que são 2 peças, ele também ficou bem pesadinho. Apesar de ser um jogo super econômico, eu acredito que seja a espessura do fio. Eu usei o fio 6, né, da Amazônia São João, mas o fio da Amazônia, ele é um fio um pouco mais grosso, tanto o cru como o colorido. Ele ficou com 726 gramas, as 2 peças. Pesou bem mais de 300 e poucas gramas. E as 2 ficou 700 e pouco, não lembro aqui bem certinho, mas eu sei que foi 700 e poucas gramas. Eu vendi as 2 peças a R$ 60. São R$ 30 cada peça. E esse aqui também, aproximadamente 1,2 kg, ficou um pouco mais leve do que o vermelho, porque eu fiz com 2 carreirinhas aqui a menos, mas foi pouquíssima diferença. E esse aqui também eu estarei vendendo por R$ 90. Esse aqui, como eu disse, é a pronta entrega e os outros 2 são encomenda, tá bom? Então, eu já havia, né, passado o valor das 2 peças para cliente, e esse aqui com 3 peças também eu já tinha passado o valor, que é R$ 90 o vermelho e o verde 60, tá bom? E esse aqui também, quando eu postar ele para venda, será R$ 90, é um valor que eu acho bacana, que tá bom para mim, né? Levando em consideração, como eu sempre falo aqui nos vídeos, o valor que eu pago no meu barbante, tá bom? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado da minha produção aqui de jogos de banheiro, tá? Deixa o seu like aqui, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, deixa o seu comentário, pode dizer aqui qual dos 3 jogos você mais gostou, tá bom? E é isso, gente. Fiquem todos com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!